Então, aquilo que se chama teatro foi trazido para o Brasil pelos jesuítas a partir da década de 50 do século XVI. Chegou aqui na Terra, encontra lá uma porção de índios que não tinham nada a ver com a cultura católica portuguesa e a partir daí resolvem então se utilizar do teatro como uma forma de se fazer propaganda ideológica, de se fazer catequese. Ele tinha claramente uma função social, uma função política e, sobretudo, uma função ideológica. Então, para isso, os jesuítas, principalmente o padre José de Anchieta, né, vai acabar escrevendo bastante teatro, mas é um teatro assim, é um teatro que ou é feito ao ar livre, ou é feito na porta, na entrada das pequenas igrejinhas que existiam. Com a proibição da igreja com relação às atividades teatrais, os negros, forros ou não, no século XVIII, a maioria forros, já libertados, que foram os artistas, entre aspas, a participar das representações teatrais. Então quem ia assistir eram os brancos que tinham dinheiro. Só que o branco que tinha dinheiro, ele queria ver, ele não queria representar. Então o que acontecia é que muitas companhias eram formadas por escravos. Eles usavam então afrodescendentes, que existia uma diferença étnica aí entre os atores e o público. E isso diminuía muito com a utilização de farinha de trigo. O teatro era feito basicamente em sua totalidade por homens. E aí tem aquela coisa, o ator que tinha que representar o personagem feminino, ele acaba sendo chamado de travesti, né? Então é interessante a gente imaginar que as primeiras Julietas provavelmente foram meninos. No século XIX, portanto, os primeiros espetáculos nacionais, entre aspas, que vão surgir, foram pelas mãos de João Caetano. Ele atua e dirige uma obra chamada Juiz de Paz na Roça e Antônio José e o Poeta em Inquisição de Gonçalves de Magalhães. O primeiro importante movimento em teatro no Brasil vai ser exatamente o romantismo, que copia ipsis litteris aquilo que se fazia na França. Aí a gente tem a formação mesmo do teatro nacional, como foi o próprio romantismo na literatura. E no teatro, na dramaturgia, vai ocorrer a mesma coisa. Você tem a incorporação dentro do romantismo, no Brasil, de tipos que até então não eram reconhecidos como tipos brasileiros. Você começa a ter, devagar ainda, o português falado em cena, um português castiço, um português ainda que tem muito sotaque português, mas devagar você já começa a introdução em cena de outros regionalismos aí, de outros sotaques. O realismo no Brasil, historicamente, aparece em 1855 no Rio de Janeiro. O Teatro Ginásio Dramático é fundado e monta-se aqui aquilo que estreava há 2 anos, 1 ano e meio antes em Paris. Então quem está aqui e que não tem condição de conhecer a Europa, talvez pela primeira vez tenha conseguido ver um teatro de maior qualidade, um teatro com mais condições técnicas. Porém, a gente só começa a falar mesmo mais seriamente do realismo e dos elementos realistas no teatro, quando o realismo propriamente já não existe mais como estética. Nesse período, a gente tem grandes autores escrevendo teatro no Brasil, como é o caso do Machado de Assis. Mas um teatro que pode ser muito legal até enquanto dramaturgia, mas que não serve, não tem valor para ser encenado. Meu pensamento sobre o teatro moderno no Brasil, ele ocorre mesmo com aquele que é também o nosso maior dramaturgo, acho que incontestável, que é o Nelson Rodrigues. O segundo texto do Nelson Rodrigues, o Vestido de Noiva, é quando você tem um texto dramatúrgico absolutamente moderno e você tem, em função do Zimbisky, que é quem dirigiu esse espetáculo,
você tem a primeira obra de teatro moderno montada em terras brasileiras. É a primeira vez que o jeito de se falar na rua vai para o palco, porque até então você tem aí um padrão de português para a cena, que é o português culto, que não corresponde em absoluto à oralidade que até então havia. Em 1948 estreia o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Como empreendimento, o TBC vai muito bem, é uma empresa capitalista, produtora de espetáculos teatrais. O TBC ele tinha a escala industrial, algo que depois vai tentar ser transportado para Vera Cruz, que é essa escala industrial na produção. Foi uma iniciativa de um empresário italiano, Franco Zampari. O grupo montou 144 espetáculos ao longo de sua carreira, formou profissionais absolutamente significativos e pela primeira vez na história do teatro brasileiro, uma companhia contratou profissionais com contrato de trabalho, carteira assinada. Os atores talvez mais importantes da cena brasileira desfilaram nessa época no TBC, tá? Tônia Carreiro, Maria Della Costa, Sérgio Cardoso, diretores como a gente já falou do Zimbisky, Antunes Filho. Então o TBC tem esse papel, tá? Como um espaço, um local que fez nascer muita companhia de teatro importante para o Brasil. Você tem um cara chamado Oduvaldo Viana, que é um autor bastante significativo. E você tem, claro, o Procópio Ferreira, que nesse período, ele se consolida como o grande ator brasileiro. Paulo Altran, Sérgio Cardoso, Leonardo Vilar. Então você tem grandes nomes. Destacadamente, Cacilda Becker foi a grande estrela do teatro brasileiro, né? Esse momento é o momento de formação da indústria cultural brasileira. O rádio já estava se tornando um grande sucesso, a televisão começa a ser incorporada na vida do brasileiro. Não é que existe um abandono da sala de teatro em função de um veículo mais isso ou mais aquilo. Não, é só uma questão mesmo de mercado. A televisão pagava aos sujeitos salários, então sobreviver com quase morrendo de fome e ter uma vida um pouco mais dignizada, é claro que os sujeitos preferiram a dignização. O teatro, apesar de ser entretenimento, é essencialmente uma manifestação artística, uma manifestação cultural. É que, infelizmente, é um país ainda que não tinha hábitos culturais enraizados. Até aí não tinha acontecido nada mais grave no teatro, até 1968, quando você tem a instalação do Ato Institucional número 5, que dá plenos poderes à censura, à repressão, ao governo militar. O principal interesse, tanto dos militares quanto dos empresários brasileiros que legitimaram e bancaram a ditadura, era desestabilizar com os movimentos esquerdizantes, vamos dizer assim, de conscientização que vinham se desenvolvendo no governo Jango Goulart. Roda Viva é o grande exemplo de censura no teatro, eu acho. O pessoal do Comando de Caça aos Comunistas entra lá e acaba com o espetáculo, dá porrada em todo mundo. E de verdade muita gente fala que foi por engano, porque eles queriam bater nos caras do Feira Paulista de Opinião, mas o espetáculo tinha acabado, então para não perder viagem eles pegaram os caras do Roda Viva lá no Teatro Ruth Escobar. Isso aconteceu. Depois de 68, os processos de perseguição se intensificaram e de uma maneira bastante acentuada, bastante significativa. Os professores podiam assistir ao espetáculo e dizer proibido em todo o território nacional. Foi um estratagema fantástico no sentido de instaurar o medo nos sujeitos para que eles não investissem em obras que pudessem contestar o próprio regime. É um momento em que praticamente
você quase mata a arte e a cultura no Brasil em função dos abusos da censura. Um dos grupos mais significativos e que vai trazer, sobretudo, a consciência da formação do coletivo vai ser um grupo carioca chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Esse grupo trouxe uma nova, digamos assim, uma nova mentalidade de pensar teatro para burlar a censura e para trazer determinadas questões, fundamentalmente, no caso deles, a questão do deboche. No Brasil, houve uma grande luta dos artistas de modo geral, os artistas de circo, de teatro, de ópera, de dança, tá? Então foram 40 anos de luta, entendeu? De muitas idas a Brasília, no Congresso, lutando para ver a profissão ser regulamentada. No dia 24 de maio de 78, a profissão foi regulamentada no governo do penúltimo ditador, que foi o Ernesto Geisel. Tá? E aí, em outubro do mesmo ano, veio o decreto que regulamentou de vez a profissão. Em 1978, termina o AI-5. A partir daquele momento, você começa a ter uma retomada da cultura nacional. E o teatro, muito parecido com as outras manifestações artísticas, o teatro também vai para essa busca de uma retomada de valores culturais, de valores estéticos. Já a partir da metade dos anos, final dos anos 80, dos anos 90, o teatro é um teatro muito formalista, né? O que interessava era a encenação, era a riqueza de detalhes no figurino, na luz, no cenário. Houve aí um problema aí de falta de percepção do que estava acontecendo, principalmente dos anos 90 e a primeira década do século XX. E aí se começou uma discussão sobre o próprio teatro e aí se percebeu que essa é a característica do teatro contemporâneo. Então, se você vai assistir, por exemplo, um espetáculo hoje de teatro contemporâneo, você vai encontrar um teatro que está discutindo o próprio teatro. Tem o PROAC, tem a Rouanet. A Rouanet, ela é todo o território nacional, ela é federal e funciona da mesma maneira que o PROAC, porém o PROAC funciona dentro de São Paulo. Todas as leis, elas abatem do imposto de renda das empresas, né? Então, na verdade, não é que a empresa está dando dinheiro incentivando a cultura porque ela gosta de incentivar a cultura. Na verdade, esse dinheiro vai ter um retorno. O que eu escuto e o que eu vejo dela, e principalmente a última experiência agora com Pais e Filhos, como a gente passa muito mais tempo trabalhando na burocracia e o tempo que você tem que fazer para ela, porque a lei está engessada e ela vai engessando com o passar do tempo. E uma parte muito menor do tempo a gente trabalha, a gente produz artisticamente. Não são todos os grupos que conseguem, você precisa ter uma estrada, você precisa ter um tempo de carreira aí e um nome já também, para você conseguir o fomento. Então eu acho que as leis que existem, elas são boas porque precisam existir. Eu acho que faltam alguns mecanismos e acho também que algumas leis elitizam. Dão dinheiro para o Falabella, dão dinheiro para o Fagundes, sendo que 1 milhão do Falabella poderia se reverter em 20 projetos de 15 mil reais. E você não sabe como ajudaria 15 mil reais. Então, também precisa ser revistas essas leis, precisa alterar para que todos tenham acesso. Não somente os que já têm nome, que já têm público garantido. E acho que isso precisa ser revisto pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura. Não, elas não são ruins, né? As leis de incentivo, editais, elas não são ruins. Só acho que a gente tem que melhorar, porque o governo sempre dá uma engessada. Acho que também depende do tipo de governo que a gente tem. A divulgação acaba sendo uma coisa atrelada ao que dá sucesso. O fato de você ter um ator conhecido chama a sua atenção para aquela peça, mas isso não é garantia de que ela vai ser contemplada.
Você pega a pauta da semana, você vê o que aquela semana vai ter, né, de eventos culturais, tanto em música quanto em teatro, cinema, etc. E você escolhe o que é mais importante. As pessoas não têm acesso à grande imprensa para colocar esses espetáculos. Ah, vamos jogar na mídia, Globo, teatro a gente vê por aqui. Né? Não são esses espetáculos que estão ali. É o espetáculo que está Aline Moraes, que está em cartaz, não sei quem. Eles vão aparecer ali, né? Conhece isso aqui? Dinheiro. É muito caro. É muito caro. É muito caro você colocar um anúncio num jornal, você colocar numa revista, seja onde for. É muito caro. Até um determinado momento histórico havia propaganda no jornal, por exemplo, para eventuais sujeitos que iam ao teatro. Hoje já não existe mais. Hoje o que existe, por exemplo, são os astros da Rede Globo, quase que exclusivamente, que tem um capital, inclusive para fazer isso, renúncia fiscal. Se você for ver, a gente vai pôr um anúncio numa Veja, um tijolinho, um quadradinho lá, R$5.000 um anúncio, para sair num domingo. Pô, é legal. Vai ter, muita gente vai ver. Só que, e pra gente pegar esses R$5.000 e investir? Talvez a gente não tenha o retorno desses R$5.000. Se eu tiver um global no meu elenco, talvez a gente não consiga mídia espontânea nenhuma. Mas a gente tem R$5.000, a gente vai conseguir pôr esses R$5.000 na revista, você vai ver e vai falar, é o cara. Então vai te trazer público. O teatro comercial ele atrai muito mais público, ao mesmo tempo que ele atrai um público vazio, um público que só quer ir lá pagar o teatro, dar umas risadas, ver o Antônio Fagundes e comer pizza. Mas vai muito do primeiro espetáculo que você vai assistir. Se você vai assistir o primeiro espetáculo, tem gente que fala assim, eu não gosto de teatro. Ela nunca foi a teatro, não sabe nem como é que funciona. Já tem um preconceito. Já tem um preconceito, entendeu? Aí se ela vai assistir o primeiro espetáculo e ela não volta mais. No cinema você não faz isso. No cinema você assiste um filme, você não gosta, você vai assistir outro. No cinema, no teatro você não volta. Então você tem que estar muito... não gostei. Aí você não volta. É difícil você fazer o público. Ou então você começa sei lá, a ter um público seu que já te conhece, ou coisa parecida, vai muito disso. É difícil você trazer pessoas para o teatro, mesmo que o preço não esteja, eu não acho que o preço esteja tão alto assim, a não ser essas grandes produções aí que é R$80, R$100 ou coisa parecida, entendeu? Não, mas aí que tá, se está 100, não sei... Tem o global, mas as pessoas o cara paga. As pessoas a questão não é valor de ingresso, a questão é cultura. A gente tem uma cultura que, infelizmente, a gente não dá muito valor para o que a gente tem, para a nossa cultura mesmo, né? Então o Brasil está começando, as pessoas estão se engrenando, querendo entrar. Você vê até novelas estão mudando o formato, tudo está indo para um caminho um pouco mais cultural. O número de produções cresceu consideravelmente, são coisas que são relevantes e você não tem, às vezes, um respiro para sair da agenda. Eu acho que mingou o cenário da crítica, tem menos críticos fazendo crítica hoje e realmente tem mais espaço para serviço. Ou as pessoas acreditam que o leitor está mais interessado em saber sobre a rotina de uma pseudo-celebridade do que em ler sobre as impressões de um crítico a respeito de uma tragédia. Tem que olhar novo, também a pessoa que assiste tem que reaprender a olhar, né? Então eu acho que a gente está num momento muito, eu me acho num momento muito de transição do ator. Você ter uma indústria de televisão que não só consegue catalisar todos esses recursos de dinheiro e de produção, mas justamente pela sua especificidade de meio, consegue chegar a milhões de pessoas, enquanto uma apresentação de teatro, por maior que seja teu teatro e por mais apresentações que você faça, você não vai conseguir em 3 anos de temporada de uma peça atingir o que um dia do capítulo de uma novela atinge.
É difícil ganhar dinheiro com teatro. Hoje está cada vez mais disputado. A questão da televisão inflacionou muito o mercado. Tem gente que vive, tem gente que vive só de teatro. Às vezes faz espetáculo, um espetáculo de segunda, de terça e quarta, outro de quinta, sexta, sábado, domingo. Se eu faço 7 espetáculos é porque nenhum me dá sustento. Se desse sustento eu faria um só. Vivo de teatro, eu vivo 20 anos, desde os 7, sempre ajudei minha família, mesmo de ajudar mesmo. É difícil, mas se aparecer um comercial amanhã eu vou fazer. Porque vou fazer um dia de filmagem no cinema, vai ganhar R$500, vai ganhar R$1.000, sei lá, uma diária dependendo da estrutura do filme. Só que é isso que é louco, que não dá pra você pensar assim, né? O dinheiro antes. Porque o teatro me faz viver, de verdade, assim, sem hipocrisia. O teatro, para mim, a motivação do teatro é essa transgressão. É uma transgressão moral, é uma transgressão ética, é uma transgressão disciplinar, mas é uma transgressão voltada para a arte. A arte é transgressora. Então o teatro, ele não só possibilita você ter que fazer igual, mas viver diferente. Aí é foda, né? Por isso que teatro é presente. Ah, eu posso cantar uma musiquinha que eu acho que diz que é o teatro? É assim. Eu quero o perfume das flores, ações multicores. Nessa festa colossal, eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro. Sambando nesse carnaval, com a minha arte que é imortal. Barreiras as venço com bravura, distribuindo a toda a gente distração e cultura. Sou a magia permanente que na história do Brasil sempre se fez presente. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. Tenho beleza, sou a esperança.